Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa primeira lição do trimestre. E essa revista, irmãos, olha, tá muito boa. Eu creio e eu acredito que a igreja mesmo tem que fazer isso. Tem que trazer os seus valores à tona, tem que defender os seus valores. Por quê? Trazer uma revista de escola bíblica dominical com um tema e com lições que vai abordar temas que são tão discutidos na sociedade, ainda mais na sociedade de hoje. Eu creio e eu acredito que a igreja sim tem que fazer isso. Mesmo que for polemizar, mesmo que for haver até uma retaliação por parte do YouTube, porque a gente vai usar palavras aqui que o YouTube muitas vezes não gosta, né? Que o algoritmo do YouTube não gosta. Mas mesmo assim, nós temos, meus irmãos, que sim, que avançar, que tratar de temas polêmicos, de defender a nossa postura, de defender os nossos valores, de defender a nossa ética cristã. É isso que nós temos que fazer. E aqui no nosso tema da nossa revista é os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus. Sabemos que Jesus ele está perto, né? Que a volta de Jesus é iminente, vai acontecer. Não sabemos quando, mas ela vai acontecer. Amém? E a nossa primeira lição vai falar sobre as sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo. Nós vamos ver como o inimigo das nossas almas está sendo sutil, agindo no meio da igreja. O que ele está fazendo? Colocando desunião, fofoca, mentira, fazendo com que muitos líderes caiam em pecado, em descrédito. Então isso é uma das sutilezas de Satanás. E muitas outras coisas que nós vamos falar ao longo da lição e também, claro, ao longo do trimestre. Então aqui no nosso texto áureo, que está em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Irmãos, isso é notório, irmãos. Misericórdia. Quantos de nós estamos dando, eu falo de nós porque cristão, se denomina cristão, se diz cristão. Claro, a igreja verdadeira não é a igreja que a gente vê por aí, fazendo tanta coisa e agindo de tantas formas erradas. Mas nós vemos o quê? Que hoje o cristão, né, o que se diz cristão, está sendo enganado de uma forma assim tão terrível. E às vezes de uma forma, meus irmãos, que é tão nítida um engano que a própria pessoa não consegue enxergar. Por quê? Porque não lê Bíblia. E aqui, na verdade prática, de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja e é preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Então, se a pessoa não lê Bíblia, não conhece Bíblia, que tipo de conhecimento que ela vai ter de arma? Nenhum. Então, é a verdade que nos liberta. E ainda a Bíblia está falando, o meu povo perece por falta de conhecimento. Por que não conhece? Não conhecemos, muitos de nós não conhecem aquilo que a palavra de Deus nos proporciona como arma. E não somente como arma de defesa, como também arma de ataque. Porque uma armadura, não existe só arma de defesa. A armadura também existe armas de ataque. E nós desconhecemos dessas armas, por quê? Porque não lemos, não procuramos aprender. E aí somos enganados, muitos são enganados muito facilmente. São levados por vento de doutrina com uma facilidade muito grande. Por quê? Porque não procura conhecer aquilo que é a palavra de Deus. Nossa leitura bíblica em classe, que está em 1 Timóteo, no capítulo 4, do versículo 1 ao 5, no versículo 2, porque o primeiro versículo nós já lemos, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, meus irmãos, homens hipócritas, e muitos são hipócritas. Eu assisto às vezes alguns debates acerca de algum defende uma posição ou outra, nós vemos cada aberração que às vezes temas que às vezes poderiam ser discutidos e tem que ser discutidos, mas tão facilmente entendidos por ambas as partes. Tem partes que não aceita determinados temas, determinada postura. Tudo é relativo, tudo está tranquilo, porque comigo é assim, porque comigo é aquilo outro. E o inimigo, ele coloca as doutrinas, fragmentos no meio do povo para quê? Também algumas debates, não discussões, debates são saudáveis para o nosso nível de conhecimento, porém muitos não precisavam nem existir, meus irmãos. Muitos debates que existem, que algumas emissoras e alguns canais de YouTube travam acerca da palavra de Deus, nem precisava ter.
Nem precisava. Mas são à tona por quê? Porque são temas que hoje são polêmicos. E meu irmão, é coisa terrível. Então nós vemos aqui, pela hipocrisia dos homens, falam mentiras e mentem em cima dos púlpitos, e mentem para o povo. Mas o povo prefere acreditar numa mentira do que numa verdade. E aqui a nossa introdução. Neste trimestre estudaremos a respeito dos diversos ataques contra a verdadeira igreja. Então a verdadeira igreja está sofrendo ataques diários, está sofrendo ataques fortes, a verdadeira igreja. Porque a falsa igreja, meus irmãos, já é levada por vento de doutrina, mas a verdadeira, que defende a sã doutrina, que defende os valores cristãos, que defende a ética cristã, claro, baseado biblicamente, não é apenas aquela que é o homem que fala, não, é aquela que Deus, realmente a gente tem convicção que é de Deus, está sofrendo ataques terríveis. E não é só ataque mundano, é ataque dentro da igreja. Veja bem, não é somente um ataque, o maior, é bom até ressaltar isso, a maior perseguição para um cristão, para um homem que prega a palavra de Deus com verdade, com amor, não é o mundo. É o mundo dentro da igreja, não é o mundo lá fora. Ele não vai no bar, não é o cachaceiro, ou o usuário de droga, ou o bandido que persegue o verdadeiro crente. Não. Claro, existem perseguições, os satanistas, os ateus, de muitos segmentos, sim, existe. Mas a maior perseguição que ele tem é dentro da igreja, mas não é a igreja verdadeira, dentro da igreja, dentro da instituição chamada igreja. Essa é a maior perseguição que ele tem. Então aqui no tópico 1, a igreja sob ataque, a sutileza do ataque. Um fato fácil de constatação é que a oposição sistematizada às verdades cristãs cresce nas últimas décadas em escala exponencial, ou seja, sistematizada é o quê? Organizada. Então, todas essas sutilezas que a igreja está sofrendo é algo organizado, não é algo desorganizado. É algo organizado para quê? Para que as pessoas acham que é sofisticado, que é interessante. Aqui na parte 2, o alerta para o povo de Deus. Um fato de fácil observação nas Escrituras é que Deus sempre manteve o seu povo sob alerta. Então, nós temos e sabemos que tudo aquilo que está acontecendo hoje, a Bíblia sempre avisou. E as proporções seriam cada vez maiores dos ataques, das sutilezas, dos avanços, da apostasia. Isso sempre a Bíblia avisou, mas hoje está ficando cada vez maior e mais evidente. E aqui na parte 3, a igreja na reta final, né? Então, vendo tudo isso, vendo todas essas coisas acontecerem, qual que é o nosso entendimento? É que a palavra de Deus está se cumprindo. E ela vai se cumprir cada vez mais. E isso que está acontecendo hoje, a igreja na reta final, que a igreja está na reta final, mas a igreja está na reta final há 2000 anos atrás, sim. Mas as proporções, as perseguições, mas a igreja, na igreja primitiva, sofria perseguições, o povo matava o outro, matava um crente, nascia 20, 30 crentes. Hoje, se mata um crente, moralmente e espiritualmente, morre com ele muitos outros. Então, a perseguição hoje é diferente daquela perseguição que havia na igreja primitiva. Mas a Bíblia sempre avisou na questão da apostatação da fé, do amor de muitos vai se esfriar. Então, tudo isso dos falsos profetas, dos falsos cristos, que se iriam se manifestar dizendo que eu sou Cristo, dizendo que faz, que acontece, milagres, sinais e maravilhas, iam acontecer para quê? Para poder enganar o povo. No tópico 2, a natureza do ataque. O ataque é de natureza espiritual, né? Em sua oposição, o apóstolo faz referência a espíritos enganadores e demônios. Então, o ataque, aqui nós vamos ver dois tipos de ataque, e o primeiro ataque aqui é o ataque espiritual, o engano acerca do nosso espírito, engano acerca do nosso entendimento acerca de Deus. Então, essa é o ataque espiritual. Nós estamos tendo um entendimento de Deus totalmente deturpado daquilo que é a sua palavra. Mas você pode dizer, mas irmão, peraí, né? Nós estamos lendo a palavra de Deus, tudo está na Bíblia. Não, mas quando um homem que é bem articulado pega a palavra de Deus, ele faz, não é uma exegese, é uma exegese. Ou seja, ele faz ali concordâncias bíblicas
que não tem base. Então, uma pessoa que procura conhecer, que tem entendimento e discernimento, ela consegue detectar facilmente. Mas aquela que não entende, que não procura conhecer, ela é consequentemente, com certeza, enganada. E é aí o que está acontecendo muito. O seu espírito é ser enganado. A sua perspectiva de Deus é enganada. O seu entendimento de Deus, acerca de Deus, é enganado. O seu conhecimento acerca de Deus é deturpado. Então, esse que o Espírito age na vida das pessoas. E aqui, na parte 2, o ataque é de natureza moral. Outra coisa a ser levada em conta sobre a natureza do ataque da igreja, que revela a sutileza do diabo, esse também é um ataque moral. Ou seja, a pessoa, aquilo que era pecado, aquilo que era errado, hoje não é mais. Aquilo que fazia mal, hoje não faz mais mal. Porque a sociedade tinha a sua forma conservadora, que a gente vai até falar sobre isso na próxima lição, conservadora de exercer algumas posturas que hoje não tem mais a sociedade. A igreja também era assim. A sociedade deixou de ser, a igreja continuou. Hoje a igreja está deixando de ser conservadora. Claro, a igreja verdadeira continua sendo. Quando eu digo igreja, a instituição. E o que nós percebemos, meus irmãos? Que o errado virou certo e o certo virou errado. Uma pessoa muito espiritual na igreja é tida como santarrona, é rotulada, é ridicularizada, falam dela, porque isso, porque aquilo, vai falar perto da irmã, não, ele é muito santo, ou ele é muito santo, ele é muito lê a Bíblia. Então, se você se aproximar mais de Deus, você está errado. E se você for meio mundo, meio igreja, meio a meio, não, esse está certo, porque esse é o crente que entende, é um crente assim que compreende. Não, meus irmãos, nós compreendemos. O que nós não aceitamos é o pecado. É isso, a verdade é essa. E no tópico 3, as esferas do ataque. A esfera religiosa. Não é de admirar que as pessoas que mais causam danos e escândalos ao evangelho sejam aquelas que já lutaram em suas trincheiras. Então, veja bem, quem mais causa estrago e escândalo dentro da igreja são aquelas que já defenderam esses valores. É interessante isso, né? Porque que a pessoa, na verdade, ela nunca foi aquilo que ela disse que era. E ela nunca defendeu, de fato, aquilo que ela disse que defendia. Ela defendia porque os outros defendiam, porque, na verdade, ela nunca defendeu. Então, perceba que as pessoas que mais causam escândalos são aquelas que outrora defenderam, né, certas posturas. No caso de ética, no caso conservadora, que hoje deixaram de fazer. Então vem um escândalo, pode mas falando de tal, olha, a irmã lá, pregadora, fogo puro, agora abriu uma igreja, né, onde é a igreja da inclusão. A gente sabe, qual é o escândalo disso? Por quê? Mas aquela irmã que já sofreu um processo, não sei o que, blá, blá, que teve uma trajetória, pregava, defendia valores, era contra a postura que ela tem hoje. E não é só... outras possibilidades, né? Na parte 2, a esfera social. Precisamos acordar para essa realidade, pois atacando a família, Satanás atinge a igreja, famílias fracas, igrejas fracas. Então, o que o inimigo faz? Ele ataca a família, ataca os filhos. E se a igreja, casa, igreja, família, não tiver uma boa estrutura na palavra, automaticamente a sua família, a minha família, ela prejudica a sociedade e, consequentemente, a igreja. Então, nós temos que ter a nossa família forte na presença de Deus. No tópico 4, a igreja protegida, parte 1, a exposição da palavra de Deus, né? Irmãos, a exposição da palavra de Deus tem que ser uma exposição séria e firme. Porque hoje você pega a palavra de Deus, olha, Jesus vai te dar isso, Jesus vai te dar aquilo. Cadê a palavra de salvação? Cadê a consciência do inferno? Cadê a consciência do céu? Cadê a consciência de pecado? Cadê aquela pregação que traz a pessoa a convicção do seu pecado? É difícil. Porque hoje só se prega bem isso, que Deus vai te dar, que isso, que aquilo outro, revelação e blá, blá, blá. Muito blá, 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 irmãos. Muito blá, blá, blá e pouca palavra. Mas graças a Deus nós temos homens de Deus que ainda
conservam a sã doutrina e pregam a palavra de Deus com verdade. E uma outra coisa também é a prática da oração. Quem ora hoje? Quem ora hoje? Eu oro. Ora quanto? Como? Em que momento? Porque se fica muito mais intertido a outras coisas do que investir tempo em oração. Não é gastar tempo, é investir tempo em oração. Então, uma igreja que ora e que lê a Bíblia e que expõe a Bíblia realmente como ela é uma igreja forte, não é uma igreja que é enganada. E não deixa as sutilezas de Satanás a enganar. E a nossa conclusão. Nesta lição, vimos que o diabo tem atacado a igreja de forma sutis. Essa é uma realidade que cada cristão precisa se conscientizar. Se não tivermos consciência de que estamos sob ataque, não veremos a necessidade de nos defendermos. É preciso, portanto, conhecer a natureza desse ataque, a esfera no qual ele ocorre e, o mais importante, munir-se das armas espirituais para ganhar essa guerra, né? Então nós temos que entender como o nosso inimigo trabalha para nós não sermos enganados por ele. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.